Tem muita coisa a se repensar. A diretoria, principalmente, ela tem que botar na cabeça dela que ficar vendendo o jogo é uma grande besteira. O Vasco só perde com isso. E o ganho esportivo, ele é muito mais importante do que o ganho financeiro. Tudo bem, tem governança, eles me pedem e tudo mais, mas imagina só se lá no final da temporada o Vasco não ficar numa boa colocação. O Vasco estiver brigando para não cair. O Lucas Pedrosa não segurou a língua e soltou o verbo sobre essa derrota para o Botafogo. Segundo ele, o jogo já começou perdido antes do apito inicial, e o grande vilão foi a decisão da diretoria de vender um mando de campo. Isso mesmo, nação. O Vasco abriu mão de jogar no Caldeirão de São Januário, onde a torcida faz o adversário tremer, para jogar em Brasília, num gramado que o Pedrosa chamou de pasto levantando areia. Esse campo horrível prejudicou os dois times, mas para o Vasco, que precisava da força da torcida e do gramado perfeito, foi um golpe duro. O Pedrosa destacou que, por 2 ou 3 milhões, a diretoria sacrificou a vantagem esportiva que São Januário traz, e isso pesou muito. O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, veio desgastado da Copa do Mundo de Clubes, sem o artilheiro Igor Jesus e com técnico novo. O Vasco, que teve um mês para treinar e descansar no CT Moacir Barbosa, tinha tudo para se impor, pelo menos fisicamente. Mas, como o Pedrosa apontou, nem isso o time conseguiu. No primeiro tempo, o Vasco até teve 60% de posse de bola, tentando seguir a ideia do Fernando Diniz de troca de passes e aproximação, mas esbarrou no gramado ruim e na falta de capricho. O Botafogo, mesmo com menos bola, criou a melhor chance, salva pelo Léo Jardim. No segundo tempo, tudo desmoronou. Logo aos 3 minutos, o Arthur Cabral aproveitou um rebote que o zagueiro João Vitor não acompanhou e o Fogão abriu o placar. Desastre. As substituições que não deram certo. O Pedrosa foi categórico. As substituições do Diniz foram um desastre. Ele tentou recuar o Hugo Moura para a zaga e colocou o Matheus Carvalho. Mas, nação, o Pedrosa mandou a real. Esses caras não são André e Martinelli. No Fluminense, Diniz tinha volantes como André, que saía jogando com qualidade e recompunha rápido, e Martinelli, um monstro na construção. No Vasco, Hugo Moura e Matheus Carvalho não têm essa capacidade. O time perdeu organização, ficou exposto, e o Botafogo, com um banco recheado de reforços caros como Santi Rodrigues e Joaquim Correia, amassou. O Pedrosa disse que o placar poderia ter sido até pior, com o Botafogo chegando a 2,50 de XG no segundo tempo. O alerta do Pedrosa para a diretoria e para o Diniz. O Pedrosa não poupou críticas à diretoria. Ele acha um absurdo vender o mando de um clássico como esse, já que São Januário é a fortaleza do Vasco. De vender esse jogo por conta de 2 milhões e meio de reais, e ganhar um pouco mais de dinheiro em relação ao que ganharia, por exemplo, aqui em São Januário, ela não consegue entender que a balança de necessidade ela é bem diferente e ela pesa muito mais a favor de você ter esportivamente esse ganho. O Vasco poderia hoje, diante do Botafogo, que já era melhor, e se não fosse melhor, não estaria lá na parte de cima da tabela, não seria o atual campeão brasileiro, não seria o atual campeão da Libertadores. Se não fosse melhor, ok, você tem times igualados ali, mas não. O Vasco abre mão de sua casa, abre mão de igualar essas forças, abre mão de, quem sabe, conseguir superar o Botafogo, porque isso era possível. Não há uma discrepância enorme, e a gente viu isso no primeiro tempo, mas muito prejudicado pelo andamento da partida. E repito, algo que é ruim para o Botafogo e é ruim para o Vasco também. O Vasco sai do primeiro tempo com 60% de bola contra 40% do Botafogo. O Vasco é uma equipe que é menos física do que a do Botafogo, é uma equipe que teoricamente trabalha melhor a bola, até mesmo pela proposta de jogo do Fernando Diniz, de aproximação, de superioridade numérica. Então, essa partida, ela começou a ser perdida a partir do momento que o Vasco abriu mão do seu gramado, do seu estádio, da força de sua torcida dentro de São Januário. E, obviamente, mesmo um Botafogo que está longe da sua melhor fase, digamos assim, mesmo um Botafogo trocando de técnico, mesmo um Botafogo que perdeu importantes jogadores, nem mesmo para esse Botafogo o Vasco conseguiu ser capaz de igualar. O ganho esportivo vale mais que os 2 milhões. E ele completou: se o Vasco brigar para não cair no fim do ano, esses trocados vão parecer nada perto do prejuízo. Ele também cobrou reforços pontuais, um zagueiro confiável, porque João Vitor falhou no gol e quase deu um pênalti, um volante intenso, que combine qualidade na saída de bola com o sistema do Diniz, e um ponta-direita, para dividir a responsabilidade com o Ryan, que teve um dia apagado. O Thiago Mendes, de 33 anos, recém-chegado, ainda precisa de tempo para se adaptar,
E o Pedrosa torce para dar certo, mas alerta, o Vasco precisa de saúde e intensidade. Pro Diniz, o recado do Pedrosa foi claro. Você é fera, mas não pode insistir em peças que não entregam o que o seu esquema pede. Hugo Moura e Matheus Carvalho não vão virar André e o Martinelli. E improvisar assim desorganizou o time. O Vasco, que tem um elenco com potencial, talvez o melhor dos últimos anos, com Coutinho, Ryan, Léo Jardim e Cia, precisa de ajustes para competir com gigantes como o Botafogo. O que fica para a nação vascaína? O Pedrosa terminou com um recado para a torcida. A derrota doeu, mas o Vasco é gigante e tem tudo para se recuperar. O Pedrosa acredita no potencial do elenco, mas cobra da diretoria reforços e decisões mais inteligentes, como nunca mais vender o mando de campo. A janela de transferências está aí, e o Vasco precisa correr atrás de peças que tragam intensidade. Para o torcedor, a mensagem é de apoio. A gente estava com saudade de ver o Vascão, e essa derrota não apaga nosso amor. Mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo ou a partida estivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. O time vem tinha vindo de uma boa vitória contra o São Paulo, teve férias, 20 dias de treino. E a gente viu um final de primeiro tempo, o time caindo muito no segundo tempo, o time parecendo meio desorganizado. O que aconteceu nesse período e por que esse time jogou tão diferente do que veio contra o São Paulo? Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, com treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. Eu concordo com a tua análise, foi o que aconteceu. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo, a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, é uma coisa que o Botafogo faz muito bem, já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física, não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando, era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso e vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então são coisas que isso a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Boa noite, Diniz, Felipe Hernan da ESPN. Foi um longo período de pausa, né, para algumas equipes que não estavam no Mundial, e aí agora, justamente no primeiro jogo, você fala em corrigir. Vai ter tempo de corrigir até o jogo contra o Independente? Não, o tempo de corrigir não é assim. São coisas que eles sabem o que tem que ser feito. Não é uma coisa que precisa ficar treinando. Erraram coisas fáceis de correção, porque são coisas que eles sabem, coisas que eles não tinham errado praticamente nenhuma vez de que eu estou aqui. Então, não é coisa difícil para corrigir, não precisa treino para corrigir isso. É questão de atenção, de olhar no vídeo. O vídeo mostra de uma maneira muito nítida que os jogadores vão saber que eles erraram coisas muito fáceis, que não dá para admitir.
Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Eu vi que o time inicial ele tem sido uma espinha dorsal do Vasco nos jogos. Sabemos que a sequência para frente vai ser complicada. Até o próximo mês serão 8 jogos. Como é que tem sido o seu trabalho ao lado da diretoria, do Admar, em relação aos reforços que o Vasco precisa, as peças, visando a sequência dos concursos? Obrigado. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha, e aí foi piorando durante o jogo. Ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar. A gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. Tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. A gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Então, nação, bora cobrar, apoiar e acreditar. E aí, o que achou da análise do Pedrosa? Concorda que São Januário fez falta? O que o Vasco precisa mudar? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nada do TV Cartola.